Pessoal, então, bom dia a todos. Eu queria agradecer aí a Camila pelo convite, dizer que é um prazer poder contribuir. Sei que nós estamos já aí exaustos desse modelo de discussão, né, através da plataforma, mas, por um lado, tem esse o ponto positivo de nos unir em diferentes pontos desse nosso país. Com certeza, essa ferramenta ainda continuará, né, fazendo parte das nossas vidas. Acredito que até para que reuniões pontuais sobre determinados assuntos e a gente possa ter uma conexão mais rápida, isso aconteça, mas espero que em breve a gente possa ter encontros científicos presenciais. Eu digo isso porque uma reunião virtual até é relativamente tranquilo, mas um seminário, uma palestra, acho que a presença de todos na sala agrega muito mesmo, porque eu não sou muito de gostar de falar sem a gente interagir, né, e fazer mais ou menos na forma de um bate-papo. Então, ciente disso, né, eu tentei trazer aqui uma apresentação bem simples, né, por volta de 30, 40 minutos, vou tentar não estender mais que isso, porque eu sei que a gente não tem mais muito saco para ficar na frente da tela, né, ouvindo outra pessoa falar. Nosso tema de hoje, né, é um pouquinho. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu parabenizo a equipe do Biotério Central aí para né, tá fazendo esse grupo de estudos. Ah, Diante desse cenário aí da ciência de animais laboratório no nosso país, eu acredito que essa atividade que vocês estão fazendo, né, é de fundamental importância para um princípio que eu acredito em relação à CAL. Nós tivemos várias pessoas, né, vários, digamos que heróis aí no Brasil em relação à defesa, né, da ciência de animais laboratório no nosso país, mas eu acredito que todos nós agora já somos catequizados, nós todos sabemos da importância. E eu acredito que para nós agora, para nossa geração, nós temos que ah, focar na melhoria da qualidade, no desenvolvimento do que nós entendemos como ciência. Não só a produção de animal, né, para pesquisa, para fins científicos, mas para o desenvolvimento da ciência em animais de laboratório. Eu acho que esse grupo, né, é um exemplo disso. Sentar, estudar e discutir. Então, eu tentei na minha apresentação hoje não ficar muito falando, né, de cifácia, aspiculures, encefalolitosum, porque todos os livros de parasitologia têm isso, todos os atlas têm isso, e nós conseguimos, então, sentar com calma e definir como controlar e por que controlar. Tentei dar uma pegada um pouquinho mais da importância do porquê, né, nós temos que estudar esses parasitos e tentar, na minha apresentação, dizer que por mais que é uma coisa simples, né, teoricamente, quando se compara com infecções virais, sei lá, vírus da hepatite, né, é uma doença um tanto mais tranquila, mas que pode causar, enquanto modelo animal, um estrago muito grande nas pesquisas e um impacto direto na confiabilidade dessas pesquisas e no desenvolvimento científico do nosso país, né? Além disso, nós temos a sorte, ou talvez eu digo por um lado é uma infelicidade, de estarmos aí há alguns, né, 50, 100 anos atrás do que se faz em ciência de animais de laboratório, né, na Europa, nos Estados Unidos. Né? Por um lado, isso é relativamente triste, mas por outro, significa que nós não precisamos reinventar a roda. Né? Lá fora se faz muito bem, nós temos que aprender com eles o que se faz muito bem e adaptar para a nossa realidade. Porque também não adianta a gente aprender o que se faz, né, em controle sanitário no Charles River e aqui e querer fazer da mesma forma em todos os biotecos do Brasil e esse país nosso continental, né, onde dentro de uma instituição igual a FMG, a UFO, né, a Juiz de Fora, todas essas universidades mineiras aqui, a gente consegue detectar a diferença, né, de padrão sanitário e de qualidade de animais dentro de uma própria instituição. De biotérios mudam muito a qualidade dentro de uma própria instituição. Imagina a nível de Brasil, pessoal. Isso é um desafio muito grande que fica aí para nós trabalharmos, tá? E aí a necessidade de grupos de pesquisa, de bioteristas que são pesquisadores, que se dedicam a desenvolver, por exemplo, técnicas de diagnóstico mais baratas, mais eficientes, mais rápidas, né, mais intuitivas, é o que nós temos aí nos últimos meses dedicado a fazer. Bom, mas falando daqui do nosso assunto, né? Antes da gente entrar, falar propriamente desses parasitos, é importante a gente dizer que a parasito, né, é um organismo que evoluiu para viver
né, em ou sobre outras espécies. Quando se fala nisso, né, é imprescindível, né, pensar sobre a potencial risco que esse parasito traz. Risco à saúde, quando nós falamos em risco à saúde, nós temos que levar em consideração a saúde do animal enquanto ser vivo e a saúde do animal enquanto modelo experimental. Porque no decorrer, né, dos anos, de milhares de anos, existe uma coisa que nós temos dedicado a estudar, que é a relação parasito-hospedeiro. E essa relação parasito-hospedeiro, ela é fundamental, porque é uma adaptação constante, tanto do parasito quanto dos hospedeiros, para buscar a sua sobrevivência. Tá? Mas numa relação de parasitismo, né, na melhor das hipóteses, o parasito não vai causar benefício e tem altas chances de causar algum tipo de dano. Então, essa balança ela é muito regulada, né, principalmente com dois fatores, a resistência do hospedeiro e a virulência do parasito. Isso vai modular, então, né, o aumento ou a diminuição da possibilidade de saúde ou da possibilidade de doença. Tá? Em relação aos animais de laboratório, né, isso é fundamental ser de conhecimento e ser considerado, porque muitos biotérios de produção, de criação, por exemplo, possuem diversas linhagens geneticamente modificadas, né, por inserção ou deleção, e isso faz com que eles se comportem de forma totalmente diferente numa relação parasito-hospedeiro. Tá? Então, já é o primeiro passo que eu queria chamar a atenção, que quando a gente pega um livro-texto, né, e olha lá que se classifica, por exemplo, os parasitos entre aqueles que têm maior potencial de dano, ou quase risco nenhum, ou nenhum dano, isso é complicado e muito generalista. E cabe a nós, bioteristas, agora, do presente e do futuro, né, ter o conhecimento profundo dessa relação e ter o conhecimento, né, qual é o impacto disso para o desenvolvimento das pesquisas realizadas com esses modelos animais. Bom, então, dentre, né, as diferentes doenças infecciosas dos animais de laboratório, os endoparasitos, eles são divididos basicamente nos protozoários, que têm uma grande significância, né, são parasitos bastante importantes, e os eumintos, que nós temos aí basicamente os cestoides e os nematóides, os cestoides um pouco menos comum, né, mais raro, digamos assim, em animais de laboratório, e aqui os que nós vamos trabalhar hoje, que são os nematóides, e aí Cefácia muris, Cefácia obvelata e as Piculures tetraptera, que são os mais, né, digamos que mais aparentes, né, mais comuns. Essa minha fala inicial em relação à classificação desses principais agentes patogênicos que acometem, né, os animais, nesse caso aqui, né, vem daquele livro, né, Animais de Laboratório, Criação e Experimentação, que eu acho que é um livro de conhecimento de todos nós, é um livro muito importante da nossa área, né, ele traz, dentro das doenças que acometem o trato digestivo dos animais, né, camundongos e ratos, esses três grupos, né, onde ele parte do grupo 3, que é um significado duvidoso, né, até passando por um significado, né, pouco significado ou maior importância. Então, se a gente olha lá o grupo de maior importância, a primeira coisa lá, né, vírus da hepatite, né, aí alguns protozoários, mas nosso objeto de estudo hoje está no grupo 2, né, classificado como pouco significado, né, que tem um pouco significado. Pessoal, a Cefácia, né, ela pode talvez ter pouco significado quando se fala no animal em si, mas no animal enquanto modelo experimental, nós vamos ver que existem vários impactos. E, por um outro lado, quando eu não sei aqui o nosso público, qual o nível de biotério que eles trabalham em tudo, né, eu sei que num biotério muito simples, a busca pela eliminação desses endoparasitos talvez pode ser o passo primeiro, né, o primeiro passo, né, a ser dado, e que você vai trazer um benefício gigante para o bem-estar desses animais, e você vai ter um reconhecimento, que também sempre onde eu vou falo dessa necessidade de profissionalização das pessoas que trabalham com animais de laboratório e do reconhecimento institucional dos... Então, pessoal, talvez aqui eu gostaria de chamar a atenção para que nós, bioteristas, buscássemos, né, tentar eliminar, por exemplo, iniciando por esses parasitos que são objetos do nosso estudo aqui hoje, tá?
Mas, então, quando essa classificação, né, lá no início da minha fala, que eu disse que eu acho um tanto quanto complicado, até mesmo pelas próprias diferenças entre os parasitos, entre as cepas, né, de animais, entre as linhagens que nós criamos, tá? Para um pode ser tranquilo, mas para outro pode ter provocar um estrago muito grande, né? A gente tem aqui que mais demonstrado aí por muito, né, há longo tempo, né, digamos que de muitos anos atrás, né, não são estudos recentes, muito menos estudos de alta complexidade, que demonstram que esses parasitos podem influenciar diretamente no comportamento, no crescimento e também no estado imunológico do hospedeiro. Eu acho que com essa frase, né, isso basta para nos mostrar a importância do controle desses ectoparasitos. Tá? A gente, antes de iniciar aqui, estava conversando com a Camila, né, algumas estruturas, algumas instalações animais nas instituições, em que você pode observar ainda, né, ectoparasitos ou endoparasitos, e só quem observa um camundongo ou um rato com algum tipo de ectoparasito, ou até mesmo com infestação significativa de cifácia, né, consegue ver a questão do prurido, do desconforto. Então, só por questões de bem-estar, já se justifica a necessidade, né, de controle desses endoparasitos. Então, a cifácia obvelata já foi demonstrado, né, ela alterar, através de testes comportamentais, né, animais da linhagem C57. Bom, pessoal, eu fiz questão de colocar isso aqui, não trazer nenhum artigo, que é de 1977, né, e nós estamos no Brasil hoje ainda discutindo e tentando melhorar, né, o controle desse tipo de parasito. Nós temos ainda, né, outro artigo, e aqui a gente pode trazer vários trabalhos falando nisso, sobre o crescimento retardado de uma colônia de camundongos, C57, também atribuído à infecção para eumintos. E nós sabemos que em altas cargas parasitárias isso é normal, né, de poder acontecer, tá? Além disso, agora, né, dando um passo maior, e aqui até mesmo pela própria figura a gente consegue ver, são estudos mais recentes que o pessoal continua dedicando, isso não tem a ver com ciência, né, com o modelo experimental em si, com o que nós estamos fazendo aqui enquanto bioterista, mas é um trabalho que justifica muito isso, né, isso aqui é um modelo experimental com o estudo de estrongiloides, que é um endoparasito. É que quando se infecta o camundongo, altera, né, aumentando aí a quantidade de lactobacilos no intestino. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com esse estudo experimental e aplicar no que nós estamos discutindo hoje enquanto bioteristas? É que a presença desses eumintos induz resposta imune diferenciada, altera o microbioma intestinal, e essa alteração, né, nós somos os micro-organismos que nós carregamos. Para cada célula nossa, nós temos 10 células de micro-organismos, basicamente. Então, nós somos e nos comportamos diferente de acordo com o que essa microbiota nos proporciona, certo? Então, com esse exemplo, né, fica mais ainda firmado essa necessidade de controle desses endoparasitos, né, como se faz Muris obvelata, né, a tetráptera, em animais de laboratório. Aqui, né, nós podemos observar a modulação direta da resposta imune por infecção por cifácia obvelata em camundongos. Né? A infecção por cifácia obvelata em camundongos induz uma resposta imune do perfil TH2, que é uma resposta característica de doenças alérgicas, de respostas a infecções por eumintos, e que muitas vezes, né, olha aqui no gráfico à nossa direita, né, a susceptibilidade, a carga parasitária de animais que são deficientes em citocinas do perfil TH2, como a IL-4, IL-13 e IL-4R. Ou seja, pessoal, aqui nós como bioteristas, né, não estou aqui discutindo imunidade, mas se nós temos um camundongo BALB-C, né, sendo produzido por nós no biotério, e temos um camundongo nocaute para IL-4 também no mesmo biotério, nós não podemos falar que o impacto da cifácia, na infecção por cifácia, vai ser o mesmo no crescimento do animal, no desenvolvimento do animal e no comportamento dele enquanto modelo experimental, tá? Por quê? O animal, a gente está vendo aqui que o que é nocaute, ele tem uma carga parasitária muito maior. Aqui eu chutaria 10 vezes maior. E uma carga dessa expressão, dessa magnitude,
pode comprometer, sim, o desenvolvimento do animal, e aí nós estamos falando aqui de produção de modelos animais, tá? De ciência e animais de laboratório. Então, cifácia, esses três eumintos que nós vamos trabalhar, né, aqui hoje, eles localizam-se, né, no trato digestivo, no trato gastrointestinal desses animais, principalmente na porção final, intestino grosso, uma alta prevalência aí no seco e cólon, né? É importante ressaltar a presença desses vermes vivos e soltos no lumen desse intestino. Se faz obvelata, né, mais aí como hospedeiro definitivo os camundongos, as Piculures tetraptera, isso é um trava-língua para mim, tá, pessoal? Os camundongos também, e a Cifácia muris, né, infectando aí os ratos, mas também relatos, né, de infecção em camundongos por isso, por essa espécie, né, Cifácia muris. É importante dizer também de dados da literatura que mostram, né, apresentam a infecção conjunta de Cifácia obvelata e o Aspiculures tetraptera, né? Isso eu chamo aqui a atenção porque para a gente pensar lá no final no método de diagnóstico para esses parasitos, né? Então, talvez um método pode identificar uma espécie, a outra não. A forma como esses vermes adultos, né, eles estão no lumen, no intestino, é importante a gente entender que eles não são vermes que aderem diretamente na mucosa, sendo assim, eles não causam, né, aquele dano maior, né, de adesão em mucosa, por mais que existem raros relatos, né, de formação de nódulos, né, por esses vermes que chegaram a... Desculpa o telefone que, né, tentaram, né, de alguma forma invadir a mucosa, mas eles são, de forma geral, vermes que ficam livres na luz, né, no lume do intestino. Bom, importante dizer, o alto número de ovos que essas fêmeas, né, e a velocidade com que elas liberam esses ovos nas fezes, e que esses animais, então, né, passam a tenham um ciclo muito rápido de eliminação e contaminação de novos animais dentro do biotério. Bom, em relação à morfologia e à localização, né, eu já falei inicialmente, anteriormente aqui, da localização, principalmente, né, do Aspiculures tetraptera, que é no cólon, né, do Cifácia muris e obvelata, que é basicamente no século. Mas, pessoal, é sempre importante essa análise geral dos animais, né, e quando se faz uma necrópsia de todo o trato gastrointestinal, porque nós temos animais diferentes, com respostas imunes diferentes, e que os parasitos podem se comportar de forma diferente durante um processo infeccioso nessas linhagens. Quantos biotérios aí possuem 20, 30, 40 linhagens diferentes de animais, e às vezes o que a gente vai cegamente olhando só o cólon, olhando só o século, a gente perde dado importante aí durante a investigação. Outro fator importante, né, de se tratar aqui é o tempo para a infectividade desses ovos, né? A partir do momento que eles se tornam, então, ovos com potencial de causar infecção, que muda quando se fala de cifácia, SP, e de Aspiculures tetraptera, né? Se a gente pegar aqui as Aspiculures, de 5 a 8 dias. E onde que esses ovos são eliminados? Né? Eles são eliminados no cólon. Então, eles saem na massa fecal. Então, daí nós temos que pensar num diagnóstico em que nós vamos obter esse material. De forma, né, diferente, né, Cifácia muris e obvelata, já na região perianal, né, onde a fêmea vai depositar esses ovos e com a capacidade, né, de se tornar infectivos de 5 a 20 horas, ou seja, muito mais rápido o tempo, né, logo após a eliminação. Assim, para a gente quebrar esse ciclo de transmissão, nós temos que ter cuidado, né, e maior atenção para esse tempo. Sendo assim, né, o diagnóstico do Aspiculures tetraptera, né, deve ser algum tipo de diagnóstico, como a flutuação, né, de ovos leves através de soluções tipo Willis, o teste de Willis, e o Cifácia, a gente já consegue, com a simples fita gomada, poder fazer o diagnóstico desse euminto. Aqui eu trago para vocês, né, o formato desses ovos, nós vamos ver no próximo slide um pouquinho mais sobre isso, mas é importante a gente observar que a partir do momento que você enxerga em um biotério uma lâmina, né, com cifácia,
é a coisa mais bonita que tem. Ao mesmo tempo é muito triste, né? Que a gente fica triste de ver, mas ela é um formato muito bonito, né? Desse ovo. É mais ou menos um D aqui invertido, com a massa bastante definida no seu interior. Ovo velata, né? Que infecta os camundongos, é um ovo bem maior quando se compara com o da Muris. E aqui, né, nós temos duas Piculures tetraptera, né, com diferente formato em relação a essa massa interna, e ele é mais próximo em tamanho da Ciphacia muris do que da obvelata, tá? Então, aqui em relação a essa morfologia, nós temos um ovo aí de Ciphacia obvelata com um tamanho mais ou menos de 140 micrômetros, enquanto o ovo de Aspiculures tetraptera e Ciphacia muris, eles são bem menores aí, abaixo, né, de 100 micrômetros. É importante, né, que a gente não fique aí pensando em tamanho, né? A gente consegue ver formato e tal, e na infecção conjunta você consegue por características, né, do formato, da massa, né, e do tamanho de fazer o diferencial. Aqui essa imagem, ela traz aqui, né, uma ocorrência de uma co-infecção de Aspiculures com Ciphacia obvelata, e aí fica claro esse diferente tamanho aqui entre os ovos, né? Em relação à morfologia do verme adulto, né, os machos, né, de Ciphacia obvelata, Ciphacia muris e Aspiculures tetraptera, eles possuem, né, na parte final, na parte distal, né, no caso das cifáceas, né, umas proeminências, né, mamelons, que eles são bastante evidentes nessa espécie. Existe a presença da espícula, né, que é visível no macho, enquanto que no Aspiculures tetraptera isso não existe, né, na porção final do macho, essas estruturas. As fêmeas, né, em relação à comparação entre a obvelata, Ciphacia obvelata e Aspiculures tetraptera, né, nós podemos observar principalmente a forma, né, afinalada, né, e mais longa das fêmeas de Ciphacia em relação às de A tetraptera, né, e o formato dos ovos, né, que você consegue às vezes enxergar, que também faz parte desse diagnóstico diferencial. Na parte anterior dessas fêmeas, né, nós temos aí os lábios, né, que são até relativamente próximos, mas nós temos um halo cervical que na tetraptera é bem mais largo, né, bem mais marcante, mais amplo do que na cifácia, e além disso, né, o bulbo esofágico, que também é bem maior, né, na tetraptera em relação à cifácia. E além disso, né, na cifácia a gente consegue enxergar a abertura, né, o poro vulvar mais evidente, mais próximo da parte anterior do verme, quando se compara, né, com a tetraptera, tá? Que é mais centralizado, digamos assim, no corpo do animal, né, do verme. Então, aqui é uma fotomicrografia, onde nós podemos observar essas diferenças, né? A parte distal fica mais claro, né? Quando a gente compara aqui o Aspiculures tetraptera, você consegue ver o formato dos ovos maiores, mais longo, mais largo, né? A estrutura do verme, quando comparado, por exemplo, com as cifáceas. E dentre as cifáceas, né, a obvelata tem a parte distal um pouco mais larga, digamos assim, enquanto que a da Ciphacia muris é bem afilada, tá? A parte anterior, né, os lábios possuem aqui uma diferença, né, marcante, não tão marcante em relação às piculures, mas a gente consegue ver uma diferença, e a questão, né, do halo cervical também é bem evidente, e aqui dá para se ver mais ou menos, né, o bulbo esofágico. Então aqui esse quadro resume basicamente, né, o ciclo de vida e as características desses vermes. As características físicas, eu acho que nós já falamos, né, não vou ficar aqui atendo a comprimentos, né, em milímetros, né, mas é importante a gente observar que milímetros são vermes que você consegue, a olho nu, observar o verme adulto durante a necrópsia, né, desses animais. E então, né, aí já fica, né, uma dica dessa necessidade de se fazer o controle dentro das instalações animais, até mesmo pela própria observação. Aqui, em relação às estruturas que compõem o corpo desses animais, já falei no slide anterior,
em relação ao ciclo de vida, né? A localização, nós já falamos, mas a questão do período pré-patente entre as diferentes espécies que nós estamos tratando, podem ver que tem uma modificação significativa, né? De 11 a 15 dias para Cefácea obvelata, de 7 a 8 para Muris, né? E o Atetrapra de 21 a 25 dias. Quando se pensa em desinfecção, em trocas para poder eliminar trocas de caixa, frequência de trocas para se eliminar essa infecção, é importante levar em consideração essas datas. É sempre importante a gente tentar quebrar o ciclo de vida do parasito, né, para que a gente tenha sucesso aí na eliminação da infecção. A localização dos ovos, que tem muito a ver com a questão do diagnóstico, né, no caso das cefáceas, né, nós já falamos na região perianal e do Atetrapra nas fezes, e o tempo, né, para que esse ovo passe a ter a capacidade de causar infecção, de 5 a 20 horas nas cefáceas e 8 horas, 8 dias na tetrapra. Ou seja, né, uma infecção por Aspiculurus tetraptera, ele talvez seja um pouco mais tranquilo de se eliminar pelo esse tempo maior em que os ovos, né, passam a ter potencial de infecção e a frequência de troca de caixas que a gente pode fazer para tentar ir reduzindo a carga parasitária. Então, aqui, comparando o ciclo das cefáceas com o do Atetraptera, né, a gente vê essa questão da exposição, né, só resumindo, e que nesses momentos aqui nós temos que buscar bloquear para que a gente consiga interromper o ciclo. Em relação aos sinais clínicos, pessoal, são, na grande maioria, né, nos animais imunocompetentes, né, a infecção cursa em formato subclínico, né? Isso é uma coisa complicada quando se fala em modelos experimentais, porque muitas vezes as coisas mudam muito quando o protocolo experimental se inicia, e algum tipo de estresse vai favorecer, decorrente do protocolo experimental, digamos que, favorecer o aparecimento de outras patologias. Uma variedade, né, no caso dos casos que cursam clinicamente, né, nós temos aí uma variedade de sinais que não são específicos, né? Um animal com mau estado, uma pelagem áspera que a gente pode observar, mas isso é comum de várias outras doenças, uma taxa de crescimento reduzida, né? Como eu falei lá, né? Alguma linhagem pode ter uma carga muito alta parasitária, isso demandar uma carga energética muito grande para o desenvolvimento desses vírus, desses eumintos, e isso reduzir o crescimento dos animais. E sempre quando a gente vê um prolapso retal, né, a gente já pensa diretamente em algum tipo de endoparasitos, né, mas, por exemplo, no C57 tem uma certa frequência que isso acontece, né, de forma que não está ligada à infecção por eumintos. Além disso, é importante nesses casos, né, se lembrar de outros agentes não eumínticos ou não parasitários, quando se fala, né, em parasitos, como a Citrobacter e Helicobacter, que são bactérias que podem causar sintomatologias semelhantes, né? E daí a necessidade desse controle parasitológico frequente, né, da realização de necrópsias para o entendimento de como essa doença cursa, para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial, né? Porque nesses casos, né, que se apresentam esses sinais clínicos comuns de várias outras doenças, né, fica complicado a gente simplesmente pela parte clínica definir o que o animal tem. Aqui eu gostaria de trazer, né, em relação ao diagnóstico, algumas coisas que, por experiência, eu julgo importantes que se tenha nos biotérios hoje, já que a gente iniciei minha fala lá falando dessa nossa missão, né, ao melhorar a qualidade dos animais de laboratório, em fazer com que a CAL se desenvolva, é uma presença de profissionais cada vez mais capacitados. Nós sabemos o histórico de como os biotérios no Brasil foram desenvolvidos, nós sabemos lá da década de 1950, né, da criação lá com a plataforma Sucupira, com a criação dos primeiros biotérios, como que essas estruturas eram organizadas. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, com pessoas que não tinham nenhum tipo de domínio do que era. Né? Pessoas que talvez muitas vezes trabalhavam, no caso até mesmo veterinários, na pecuária, né? Conhecia muito bem de bovinos, suínos, né? E chegava num biotério e tinha que começar a cuidar. Hoje não é nossa realidade, né? Nós temos hoje um grande número
de graduados, mestres e doutores dentro das instalações animais, que pode trazer, né, tecnologias para melhorar cada vez mais, não só para as doenças que nós estamos falando aqui hoje, mas para todas as outras doenças, né? Então, coisas simples que são de acompanhamento frequente da colônia. A própria curva de crescimento, no caso de uma infecção subclínica, talvez, será que uma determinada linhagem que começa a apresentar uma curva de crescimento diferenciada não seria aí um indicativo? Uma observação constante desses animais, com base na condição corporal, são tudo coisas que avaliam, digamos que aspectos e doenças comuns, né? Mas que já nos acendem uma lanterna de algum tipo de problema. E aí depois a gente continua a investigar. E até mesmo o controle desses animais com base em exames complementares, né? Hoje, para algumas instituições, é realidade, né, poder ter no laboratório do biotério um aparelho de hematologia, um aparelho de bioquímica, de fazer uma amostragem, saber se esses animais estão se comportando, né, se esses padrões, né, da sua linhagem e que muitas vezes difere da literatura, continua, né, acontecendo. Alguma alerta, sei lá, num animal sentinela que se detecta lá uma eosinofilia, ó, tem alguma coisa errada que nós temos que começar a investigar aí, procurar aumentar a eficiência dos nossos controles. Um pouco mais, então, aplicado ao tema de hoje, né, os testes parasitológicos, né, que eu incentivo muito, e que eu digo que para melhorar, para iniciar, por mais que a gente sabe que o biotério às vezes é aberto, não tem controle, mas eu acho que iniciar é o importante, tá? Será que eu consigo fazer uma fita gomada uma vez por mês num grupo de animais para eu poder observar, pelo menos saber o que tem, começar a entender, né? Então, é simples, é barato, né? A gente consegue lá fazer, avaliar, né? Importante ressaltar no caso do diagnóstico específico que nós estamos tratando aqui hoje, né? Fita gomada não é, né, um método, é um método muito eficiente, com a alta sensibilidade e especificidade, que você vai identificar, né, olhando ali o ovo da cifácea, por exemplo, mas a gente já viu que pelo próprio ciclo de vida, as piculoures tetrápera não é, né, um método indicado. Talvez até um suave, mas não simplesmente a fita gomada, mas testes simples também, como precipitação aí com soluções saturadas, né, como o teste de flutuação, o teste de Willis. O exame macroscópico da mucosa, pessoal, também é muito importante, só que nesse caso nós temos sempre que pensar, né, talvez na necessidade de se realizar isso em animais, sentinela, tá? Porque muitas vezes muitas vezes não, né? Nós vamos fazer a eutanásia do animal, vamos fazer a necropsia e avaliar a presença de sangue, coloração de mucosa, consistência das fezes, elementos anormais, presença ou não dos vermes adultos ali, né? E avaliar todo o trato gastrointestinal, né? Desde o esôfago até o final do trato gastrointestinal. A necessidade, né? Aqui eu trago e tenho trabalhado nisso com os alunos de mestrado, doutorado, para a gente focar no desenvolvimento de testes mais eficientes e testes que não demandam, né? Aí a morte dos animais. Nós estamos trabalhando aqui na universidade para tentar implementar um teste com base em FTIR, que por uma gota de sangue a gente consegue detectar curvas, né, eletroquímicas de infecções, por exemplo. Cada patógeno tende a ter uma curva diferente, e aí nós comparamos essas curvas com as curvas do animal não infectado, e buscando aí, então, desenvolver um teste diagnóstico sem o uso de sem o uso de reagentes e sem ter que fazer a eutanásia dos animais, tá? Que isso é muito importante. Quando usar sentinelas, né, a gente sempre pensar no número representativo e a atenção para o ciclo dos parasitas na hora de aplicar esses testes parasitológicos, né? Às vezes a gente faz com a frequência em que não está tendo, naquele momento, a eliminação dos ovos. A prevenção, sem dúvida, é o melhor, né, controle. Diretamente, essa prevenção está diretamente ligada ao sistema de criação. Se fácil para muitas pessoas hoje, não é nenhum tipo de preocupação pelo sistema de criação SPF, não sei o quê, todos os controles, procedimentos operacionais, etc, etc. Para outros, é um grande desafio eliminar, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver em relação à prevenção, né, é a elaboração de procedimentos operacionais. E procedimentos operacionais, eu digo que nós temos que ser criativos.
porque nós temos o conhecimento do que é a doença, nós temos conhecimento do que é a nossa instalação animal, e nós temos que buscar ali métodos para reduzir, né? Eu estou falando de procedimentos operacionais aplicados à prevenção, né, das infecções. Então, se a gente pensar que essas infecções vão acontecer na instalação, né, a chegada dela geralmente é por pessoal ou por insumos, né? São as possíveis fontes de entrada. Então, esses insumos, um fornecedor de qualidade, um tratamento pelo calor, né, um tratamento por UV, o que eu consigo fazer? Né? Se eu não consigo fazer nada disso, pelo menos tentar comprar de um fornecedor mais seguro, eu consigo? Então, isso são coisas que nós temos que definir. Né? O pessoal, eu consigo ter uma infraestrutura que todos tomam banho? Não, não consigo. Consigo ter jaleco descartável? Não, não consigo. Ah, mas eu consigo estabelecer que existe um único jaleco interno que vai ficar aqui na instalação animal para isso. Né? Qual que é a frequência que as pessoas vão entrar? Qual que é a paramentação que eles vão utilizar? Isso tudo faz parte, né, de um trabalho longo de desenvolvimento, né, de procedimentos operacionais que vão fazer a prevenção, que vão contribuir para que nós não tenhamos a entrada, né, desses micro-organismos, né, não só aqui dos eumintos que nós estamos falando. E da infraestrutura, né, que também é muito importante. O macroambiente, o controle da desinfecção, né, a forma como esses animais são criados e o microambiente. Nós estamos falando aqui de Cifácia, pessoal, o simples fato de se ter um filtro sobre, né, a caixa, como tem nas racks, nós já temos um potencial de redução de infecção muito importante, tá? Porque é um ovo leve e que se dissemina muito fácil dentro da instalação. Então, quando você tem uma caixa aberta e passa por um isolador, né, sem dúvida, isso já reduz, né, drasticamente o risco de disseminação dos animais e contaminação. Tá? A presença de autoclaves, né, e aí a gente vai entrando, por isso que fica um pouco difícil da gente falar, porque a realidade de cada biotéria é uma, né? A realidade de cada instalação é outra. E nós temos, então, que, enquanto profissionais, que eu acredito que todos nós que estamos aqui discutindo isso hoje, né, estamos aí, de certa forma, ligados à produção desses animais, tentar achar. E o que o brasileiro tem de mais valor, que eu digo, é a criatividade. Criatividade para coisas boas, né? A gente anda nos biotecas aí do Brasil, tem hora que você vê, por exemplo, câmeras, né, câmaras de passagem como essa, que deve custar uns 15, 20 mil, 30 mil reais, né? O pessoal faz com vidro vidraceiro, né? Pede o vidraceiro para ir lá, porque é a única coisa que a instituição tem, faz o tran, coloca uma lâmpada UV lá dentro e faz. Nós temos que buscar isso para poder prevenir, né, essas doenças e tentar, então, quebrar o ciclo da transmissão. Estou falando tudo isso, pessoal, porque nós classificamos os biotérios, né, enquanto ao seu caráter, né, a microbiota associada a esses animais, em diferentes tipos, né, desde convencional, passando aí por livres de patógenos especificados ou livres de patógenos específicos, seguindo aí o padrão FELASA ou gnotbióticos, e vocês podem observar que isso aumenta da cor fria para a cor quente em todos os aspectos, nos aspectos de complexidade do microambiente, nos aspectos de ligados a RH, né, pessoas com formação adequada para poder produzir, né, animais com esse tipo de qualidade e eliminar qualquer tipo de infecção, e também no aspecto, né, orçamentário, que, sem dúvidas, não adianta nós sermos os melhores bioteristas se a instituição também não entende a necessidade de se fazer esse tipo de controle, tá? Eu falo aqui a universidade, mas assim, a instituição, né, não entende isso. Bom, então, existem vários tratamentos aí para Cifácia, né, e para Aspiculurus tetraptera, tá? Tem trabalhos aí de muitos anos onde se testaram organofosforados, agonistas nicotínicos, levamisol, pirantel, né? As avermectinas, e aí no caso a ivermectina, que até hoje é muito usada, e os benzamidazóis, como bebendazol, né, e albendazol, que também são utilizados. Bom, é importante quando fala em animais de laboratório, né, por isso que eu sempre estou chamando a atenção desde o primeiro slide, porque às vezes se opta por usar um organofosforado que talvez resolveria o problema numa infecção do animal PET, né, ou do animal sozinho, digamos que um único elemento, mas que num protocolo experimental pode atrapalhar demais. Então já existem, né, relatos de que a inibição de acetilcolinesterase, né, por um organofosforado, ela pode impactar, por exemplo, em estudos, né, que levam em consideração algum tipo, né, de associação com a enzima acetilcolinesterase, tá? Só coloquei isso aqui para chamar a atenção.
Um outro fator que é importante na hora de definir o tratamento em um biotério é a gente, além do impacto na pesquisa, é a importância da via de administração, ou seja, é, tratar, até aqui os veterinários sabem muito que a gente usa muito isso para discutir a questão de hormônios, né, em animais de produção. É meio que complicado você dizer que vai entrar numa granja com não sei quantos mil, né, aves, e aplicar uma injeção de hormônio uma por uma. Tá? A logística disso é complicada. Então, num biotério pequeno, um grupo muito pequeno de animais, talvez a administração por gavagem, administração injetável, pode ser viável. Mas num biotério muito grande, né, nós temos que levar em consideração que a melhor forma, a mais fácil, não sei se, não sei não, tenho certeza que não é a melhor, né? Mas a mais fácil, a que tem a logística mais aplicável, é na água de bebida, né? Então, um protocolo básico que o pessoal tem trabalhado aí é por volta de 2 miligramas por quilo por dia, né, na água de bebida de ivermectina, tá? Que só usa até aí o equivalente. E isso é importante a gente entender que pelos que eles demonstram, tem uma certa eficiência no controle, mas que a dose, como é na água de bebida, pode variar até de 1,7 a 4,8, que nós sabemos tanto que esse animal vai beber por dia, né? 3 dias por semana, né? Você fornece essa água 3 dias por semana, durante 2 semanas, e aí você tem, né, a eliminação do parasito. Pessoal, não adianta eliminar parasito, né? Se a gente não controlar a fonte de contaminação. Daqui a algum tempo, todos os animais serão infectados novamente e aí, né, isso se propaga. Ou seja, no mesmo momento e de igual importância que ao tratamento dos animais, é a desinfecção do ambiente, adotar protocolos de desinfecção e quebrar, né, a fonte de transmissão. Tá? Isso não pode sair, principalmente quando se fala de eumintos e dessa capacidade muito, né, eficiente desses ovos de se difundir dentro da instalação. Então, existem vários trabalhos que já testaram protocolos para tratamento, mas aqui no caso de instalações em que se tem camundongos, né, dentre os diferentes protocolos de tratamento, né, tem alguns aqui que são mais fáceis, digamos assim, né, por serem via oral na água de bebida, né, na água que o animal vai beber, porque a gavagem, talvez, no caso aqui, algumas colocam oral, mas via a ração, é complicado por termos que comprar rações em que se inseriu, né, o produto, tá? O medicamento. Mas então, pensando assim, logisticamente, né, um protocolo talvez que seria um dos melhores para camundongos, biotérios camundongos, seria, né, uma oral ou por dieta de ivermectina ou tiabendazol por pegar aqui, né, tanto a obvelata quanto a tetráptera. Então, se a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, que também é de fundamental importância, e a gente consegue ver que não tem, por exemplo, infecção por tetráptera e só tem por obvelata, então poderia utilizar esse protocolo aqui, né, onde se tem, né, uma eficiência, né, na eliminação de cifácio obvelata, né, com ivermectina ou piperazina via oral, porque é muito mais fácil de fazer, tá? Não vou ficar aqui discutindo protocolo, pessoal, isso a gente tem na literatura um monte, mas eu só quero induzir esse tipo de raciocínio em relação à logística para nós que estamos dentro das instalações animais. Para ratos, né, a questão da ivermectina oral funciona muito bem para Cifácia muris, e aqui, instalações mistas, né, onde muitas vezes nós temos que eliminar, né, tanto se faz obvelata quanto muris ou o Aspiculus tetráptera, né, que aí o negócio é tenso, né, é hard. Então, a gente tem aqui protocolos, no caso, né, fornecido pela água, né, com piperazina ou ivermectina, né, combinado, e aí a gente consegue, então, eliminar. Mas fato, né, que só eliminar, só tratar não adianta. Instalações um pouco mais elaboradas, onde se consegue realizar a desinfecção de uma área, né, e dizer que agora aquela área está segura. Mas você precisa manter aquela colônia, aquela linhagem, por N motivos, por exemplo, é uma linhagem rara, só a sua instituição que tem, senão você tem que importar.
Vários estudos já foram iniciados com aquela linhagem, com aquele background, por mais que depois você importe a mesma linhagem, o mesmo background, não necessariamente você vai ter, né, o mesmo fundo genético, porque essa que você já cria por mais de 4, 5 anos da sua instituição, já pode ter sofrido mutações, se é uma nova, né, linhagem. Então, nesses casos, pessoal, o melhor caminho é a descontaminação da colônia através de derivação cesariana. E aí nós temos que ter um aporte, né, digamos, de financeiro em relação à infraestrutura um pouquinho mais elaborada, uma capacidade técnica maior de se fazer, mas que também é uma forma, né, de se limpar a colônia dessa contaminação. O ambiente, né, com essa questão da desinfecção constante, ela é muito importante, né? É igual carrapato em cão, né? Se você elimina o carrapato do cão, o ambiente também tem que ser tratado, né? Porque senão não adianta. E aí, né, para não passar tanto, né? Eu já passei aqui uns 50 minutos quase, né, eu trouxe aqui, pessoal, eu tentei focar mais na parte dessa Cefacia muris obvelata e as Piculures tetrapera, né, que são aqueles mais comuns em instalações com roedores e com a frequência maior, principalmente nessas instalações que são convencionais. E aí, como estava fazendo parte, né, da nossa discussão de hoje, a questão do encefalitosum cuniculi, né, biotérios de coelhos são, né, um pouco menos frequentes, e a questão dessa patologia eu deixei só aqui no final, né, trouxe aqui alguns pontos que eu julgo importante, que a gente também não teria tempo de discutir a fundo todos os outros e também discutir o encefalitosum cuniculi. Confesso para vocês que é um parasito que eu não tive nem um tipo de contato, porque eu nunca trabalhei com coelhos, né, como responsável técnico, mas é um dos parasitos, né, que mais oportunistas intracelulares obrigatórios. Então, quando nós falamos em parasito, né, intracelular, a coisa muda um pouco, né, em relação a tudo isso que nós tratamos até agora. A complexidade de tratamento passa a ser um pouco maior, complexidade de diagnóstico também um pouco maior, e os mecanismos, né, como ainda é uma doença que eu julgo, pelos dados da literatura, né, não tão bem estudadas, esses mecanismos moleculares da infecção, da relação parasito-hospedeiro, ainda demanda muito mais estudos para que nós tenhamos conhecimentos mais sólidos, como nós temos para cefáceas, né? Reproduzem, né, por meio de esporos, né, e ele causa, né, a encefalitozoonose, tá? Encefalitozoonose, trava-língua. Então, esses animais, eles têm uma infecção crônica e latente, né? E a parte dos animais desenvolve sinais clínicos da doença, outros não desenvolvem. Dentro desses sinais que são mais comuns dos sinais clínicos, né, é torcicolo e ataxia, né? Mas, pessoal, sem passar para o próximo slide, a gente já sabe que também são também são sinais que não são suficientes para fechar diagnóstico. Então, por isso que nós temos que investir, no caso dessa doença, por exemplo, em também desenvolver métodos diagnósticos mais eficientes. Por quê? Toxoplasmose, por exemplo, dependendo do tipo de criação, né, esses animais podem adquirir e podem induzir sintomas semelhantes a esses, tá? E o tratamento, né, pode ser diferente. Dentro do ciclo, pessoal, dessa doença, né, ele possui aqui os esporos excretados na urina ou nas fezes. E o que é importante desses esporos é uma estrutura, né, tipo um tubo polar que ele possui, que ele usa para injetar, né, parte da sua estrutura dentro da célula. E aí começa, né, a fase de replicação, né, dessa fase do parasito, né, no caso o esperoplasma, que se divide para criar os merontes, tá? Os merontes sofrem várias replicações, a gente pode ver aqui as divisões por fissão binária, e depois eles se convertem em esporontes. E aí os esporoblastos, né, com os esporontes os esporontes, né, se tornam os esporoblastos, que aí, né, os esporoblastos sintetizam os esporos, e esses esporos, então, né, vão ser a forma que vão para a célula vai romper e liberar esses esporos maduros, que vai fazer a infecção dos outros animais. Essa infecção se dá principalmente por fezes e urina, né, e ela pode também ser transmitida de forma vertical para a prole. Tá?
Então, é uma doença também, né, que diferente das que nós tratamos até agora, existe uma dificuldade maior de controle, principalmente pela capacidade de transmissão vertical. O diagnóstico, né, diferencial, ele deve levar em consideração Pasteurella, Toxoplasma, como eu disse, Listeria, tá, que podem causar sinais clínicos semelhantes. Hoje, como diagnóstico dessa doença, pelo que eu consegui detectar, né, se usa ELISA, né? É importante ressaltar que quando se usa ELISA, nós não temos ali, e o ELISA nem é para detecção de IgM, mas para detecção de IgG, né, que é uma doença crônica, nós estamos vendo que aquele animal teve exposição ao antígeno, e não necessariamente ele está doente. Então, está vendo que é um teste diagnóstico que também não contribui de forma significativa para fechar, né, o diagnóstico associado àqueles sinais clínicos que são comuns, né? A detecção dos esporos na urina e nas fezes, eu acho que isso é a melhor fase, né? É o melhor tipo de diagnóstico, você está vendo ali, né, o bandido, digamos assim, mas, né, existe uma eliminação intermitente que pode dificultar isso. Agora, é importante, né, também trabalhar com a possibilidade de PCR, tá? O PCR é o teste confirmatório para esse tipo de infecção. O tratamento utilizado hoje, pessoal, geralmente é o febendazol, né, 20 miligramas por quilo, de 24 em 24 horas por 28 dias. Certo? Eu passei aí um pouco do tempo e peço desculpa para vocês e peço desculpa também pela barulheira que está aqui. Eu espero que não tenha atrapalhado vocês, porque eu estou aqui na reitoria e está lotado de gente ali trabalhando lá de fora.